Perfeito, disse eu à minha nora, Ana Clara, quando ela anunciou que 25 membros da sua família viriam passar o Natal na minha casa. Vou tirar férias. Vocês podem cuidar da comida e da limpeza. Eu não sou empregada. O rosto dela ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma, mas o que ela não sabia era que a verdadeira surpresa estava apenas começando. Meu nome é Margarida, tenho 66 anos e nos últimos 5 anos fui tratada como empregada na minha própria casa. Tudo começou quando meu filho Miguel casou-se com essa mulher. Desde o primeiro dia, Ana Clara decidiu que eu era sua funcionária pessoal. Margarida, pega um café. Margarida, limpa isso. Margarida, cozinha para os meus convidados. E eu, como uma tola, sempre obedeci. Pensei que era assim que manteria minha família unida, mas cheguei ao meu limite. Naquela terça-feira de dezembro, Ana Clara entrou na minha cozinha, como sempre, sem bater, com aquele sorriso falso que eu detestava. Ela usava um vestido vermelho absurdamente caro, sem dúvida pago com o dinheiro do meu filho. Seus saltos batiam contra o piso de cerâmica, como pequenos martelos nos meus últimos nervos. Margarida, disse ela, naquele tom condescendente que reservava para mim, tenho uma notícia maravilhosa. Toda a minha família virá passar o Natal aqui. São só 25 pessoas, como se fosse um número pequeno, como se eu fosse uma máquina projetada para cozinhar e limpar. Vi o brilho de malícia nos olhos dela enquanto continuava com seu plano mestre. Ela se sentou na minha cadeira da cozinha, cruzou as pernas e começou a listar, como se lesse uma lista de compras. Já falei com minha irmã Valéria, minha prima Evelyn, meu cunhado Marcos, meu tio Alexandre. Todos estão vindo. Meus sobrinhos estarão aqui, meus primos de segundo grau, os filhos da Valéria. Vai ser um Natal perfeito. Ela fez uma pausa dramática, esperando minha reação habitual de pânico. Claro, você cuidará de tudo. A comida, a limpeza, o serviço, as mesas. Suas palavras me atingiram como tapas. Lembrei-me de todas as vezes que preparei jantares para os amigos dela enquanto ela recebia os elogios. Todas as vezes que limpei depois das festas dela, enquanto ela dormia até o meio-dia. Todas as vezes que fui tornada invisível na minha própria casa. Vamos precisar de 3 perus, pelo menos, continuou ela, ignorando o meu silêncio. E aquela torta de chocolate cremosa que você faz. Ah, e você terá que decorar a casa toda. Quero que fique perfeita para as fotos no Instagram. Ela esperava meu típico sim, Ana Clara, mas dessa vez foi diferente. Algo dentro de mim havia se quebrado de vez. Olhei-a diretamente nos olhos com uma calma que até a mim surpreendeu. Perfeito, repeti, vendo seu sorriso começar a vacilar. Vai ser um Natal perfeito para vocês, porque eu não estarei aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara piscou várias vezes como se não tivesse ouvido direito. Sua boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. O clique dos saltos parou abruptamente. Como assim você não estará aqui? Conseguiu articular finalmente, com a voz tremendo levemente. Ela se endireitou na cadeira, sua postura perfeita começando a desmoronar. Exatamente o que você ouviu. Vou tirar férias. Vocês podem cozinhar, limpar e se servir sozinhos. Eu não sou sua empregada. Vi o sangue sumir completamente do rosto dela. Suas mãos começaram a tremer. A xícara de café que ela segurava tilintou contra o pires. Pela primeira vez em 5 anos, Ana Clara ficou sem palavras. Mas mais, Margarida, gaguejou ela. Eu já disse a todos para virem. Está tudo planejado. Você não pode fazer isso. Claro que posso. É a minha casa. Essas 4 palavras caíram como uma bomba na cozinha. A mandíbula de Ana Clara despencou, seu rosto passando de choque para indignação. Ela se levantou da cadeira, os saltos clicando novamente, mas dessa vez com desespero. Isso é ridículo. Miguel não vai permitir isso. Miguel pode ter a opinião que quiser, mas a decisão está tomada. Pela primeira vez, eu estava no controle. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que minha decisão não era espontânea. Eu vinha planejando isso há meses. E tinha minhas razões, razões que logo os deixariam todos sem palavras. A expressão de Ana Clara passou de choque para fúria em questão de segundos. Suas bochechas ficaram vermelhas e seus olhos se estreitaram como uma cobra prestes a atacar. Ela deu um passo em minha direção, invadindo meu espaço pessoal, como sempre fazia quando queria me intimidar. Sabe de uma coisa, Margarida? Sempre soube que você era egoísta, mas isso é o cúmulo. Sua voz tornou-se venenosa, cada palavra pingando desprezo.
Minha família está vindo de longe, alguns de outro estado, e você vai arruinar o Natal deles por um capricho? Um capricho. 5 anos de maus tratos, humilhações e abuso emocional. E ela chamava isso de capricho. Senti a raiva subir no peito, mas permaneci serena. Aprendi a controlar minhas emoções depois de tanto tempo como vítima dela. Isso não é problema meu, respondi com uma calma que a desconcertou ainda mais. Você deveria ter me consultado antes de convidar 25 pessoas para a minha casa. Nossa casa, gritou ela, perdendo completamente a compostura. Miguel é seu filho. Esta casa será nossa um dia. Lá estava, a verdade que sempre pairava no ar, mas nunca havia sido dita em voz alta. Ana Clara não me via como família. Ela me via como um obstáculo temporário, antes de herdar tudo o que construí com anos de trabalho e sacrifício. Perspectiva interessante, murmurei, vendo suas pupilas dilatarem com pânico ao perceber o que havia revelado. Muito interessante. Naquele momento, ouvi chaves na porta da frente. Miguel estava chegando do trabalho. Ana Clara correu até ele como uma criança fazendo queixa ao pai, seus saltos batendo com urgência desesperada. Miguel! Miguel! Sua mãe enlouqueceu. Ela diz que não vai ajudar com o Natal. Diz que vai tirar férias e nos deixar sozinhos com toda a minha família. Ouvi suas vozes abafadas da sala. Ana Clara falava rápido, seu tom agudo e dramático. Miguel murmurava respostas que eu não conseguia distinguir. Após alguns minutos, os passos dele se aproximaram da cozinha. Meu filho apareceu na porta, o terno amarrotado após um dia no escritório, o rosto cansado, mas irritado. Atrás dele, Ana Clara seguia como uma sombra, braços cruzados e uma expressão triunfante no rosto. Ela claramente esperava que ele me colocasse no meu lugar. Mãe, começou Miguel, naquele tom paternalista que adotara desde o casamento. Ana Clara me contou sobre sua decisão. Não acha que está sendo um pouco dramática? Dramática. Meu próprio filho me chamando de dramática por recusar ser a empregada de sua esposa. Senti algo frio e duro se instalar no meu estômago, algo que vinha crescendo há meses e que finalmente cristalizou naquele momento. Não, Miguel, não estou sendo dramática. Estou sendo clara. Mas, mãe, é Natal. É tempo de família. Ana Clara já convidou todos. Não podemos cancelar agora. Não disse para cancelarem. Disse que não estarei aqui. Ana Clara deu um passo à frente, colocando-se entre Miguel e eu como uma barreira humana. Viu o que eu digo? Ela está completamente irracional. O que minha família vai pensar? O que vou dizer a eles? Diga a verdade, respondi calmamente, que você assumiu que eu seria sua empregada sem me consultar e que estava enganada. Miguel suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava frustrado. Mãe, seja razoável. Você sabe que Ana Clara não consegue cozinhar para 25 pessoas sozinha. E por que não? Eu cozinhei para as festas dela por anos. Está na hora de ela aprender. Mas eu trabalho, protestou Ana Clara. Não posso tirar dias para cozinhar. Minha carreira é importante. Sua carreira, um emprego de meio período em uma boutique que provavelmente conseguiu através das conexões de Miguel. Mas claro, sua carreira era mais importante que meu tempo, minha energia, minha dignidade. Então contratem um buffet. Sugeri, com um sorriso doce. Há muitas opções excelentes na cidade. Um buffet custa uma fortuna, exclamou Miguel. Por que gastar milhares de reais quando você pode... Ele parou abruptamente, percebendo o que estava prestes a dizer. Quando eu posso fazer de graça, completei por ele, como sempre, como a empregada que vocês acham que sou. O silêncio se esticou entre nós como uma rachadura que se alargava. Ana Clara e Miguel trocaram olhares nervosos. Eu podia ver as engrenagens girando em suas cabeças, tentando encontrar uma maneira de me manipular para ceder. Olha, mãe, disse Miguel finalmente, adotando um tom mais suave. Sei que você tem estado um pouco sensível ultimamente. Talvez esteja passando por algumas mudanças hormonais. Mudanças hormonais? Sério. Ele estava me reduzindo a uma mulher histérica e menopáusica. A fúria que eu vinha contendo começou a ferver sob a superfície. Mas consegui manter a voz firme. Não há nada de hormonal nisso, Miguel. Isso é sobre uma coisa muito clara: respeito. E por 5 anos, nem você nem sua esposa me mostraram nenhum. Isso não é verdade, protestou Ana Clara. Sempre tratamos você bem. Você faz parte da família.
A parte da família que serve, limpa e cozinha enquanto vocês dois se divertem. A parte da família que nunca é consultada, mas sempre espera-se que obedeça. Miguel se aproximou, colocando a mão no meu ombro, como fazia quando menino e queria algo. Mas ele não era mais a criança doce que criei. Era um homem que escolheu sua esposa acima de sua mãe em cada conflito nos últimos 5 anos. Tudo bem, mãe. Entendo que você está chateada. Mas pense bem, é só uma semana. Depois do Natal, tudo volta ao normal. Normal. O normal deles? Onde eu era invisível, exceto quando precisavam de mim. Onde meus sentimentos não importavam, desde que suas vidas fossem confortáveis. Onde minha casa deixou de ser meu santuário e virou o hotel particular deles. Não, Miguel, as coisas não vão voltar ao normal, porque amanhã eu vou embora. Eles ficaram paralisados. Ana Clara foi a primeira a reagir, sua voz subindo uma oitava. Amanhã? Amanhã, confirmei, apreciando o pânico que começava a brilhar nos olhos deles. Já está tudo arranjado. O que eles não sabiam era que eu realmente tinha tudo arranjado, só não da maneira que pensavam. Isso é uma loucura, gritou Ana Clara, os olhos arregalados enquanto andava pela minha cozinha como um animal enjaulado. Você não pode ir embora amanhã. É impossível. Minha família chega em 3 dias. Bem, você deveria ter pensado nisso antes de presumir que eu seria sua empregada, respondi, mantendo o tom sereno enquanto lavava calmamente minha xícara de café. Cada movimento era calculado para mostrar que seu drama não me afetava. Miguel apenas ficou ali, mexendo-se nervosamente de um pé para o outro, claramente dividido entre apoiar a esposa histérica e tentar argumentar comigo. Seus olhos alternavam entre nós duas, como se assistisse a uma partida de tênis tensa. Mãe, por favor, murmurou ele finalmente. Pelo menos nos diga para onde você está indo. Quando volta? Vou visitar minha irmã em Florianópolis. Menti com naturalidade. E volto depois do Ano Novo. A mentira veio tão facilmente que até me surpreendeu, mas era necessária. Eles não podiam saber meus verdadeiros planos. Não ainda. Depois do Ano Novo, Ana Clara quase engasgou com as próprias palavras. Mas o que vamos fazer? Eu já disse a todos para virem. Meu tio Alexandre já comprou passagens de avião de São Paulo. Valéria cancelou seus planos. Marcos tirou folga do trabalho. Esses são problemas deles, não meus. Vi o desespero começar a substituir a raiva no rosto de Ana Clara. Suas mãos bem cuidadas tremiam enquanto agarrava a bancada de mármore, os nós dos dedos brancos de tanta pressão. Margarida, sua voz mudou de repente, tornando-se melíflua e manipuladora. Sabe, sempre te considerei como uma segunda mãe. Você é tão importante para mim, para nós. Você não pode nos abandonar assim. Lá estava, a mudança de tática, da fúria à manipulação emocional. Eu já tinha visto esse jogo muitas vezes antes, mas não funcionava mais comigo. Se você realmente me considerasse uma mãe, não me trataria como empregada, mas eu não te trato como empregada. Só pensei que você gostava de cozinhar para a família. Pensei que você gostava de se sentir útil. Útil. Essa palavra me atravessou como uma faca. Por 5 anos acreditei que ser útil era minha maneira de manter a paz, de garantir um lugar na vida do meu filho, mas agora entendia que ser útil só me tornara uma sombra na minha própria casa. Sabe de uma coisa, Ana Clara? Você está certa. Eu gosto de me sentir útil, por isso vou ser útil para mim mesma, pela primeira vez em anos. Miguel interveio novamente, sua frustração agora evidente em cada linha do rosto. Mãe, isso não é justo. Você sabe que não temos dinheiro para contratar um buffet para 25 pessoas. O sinal do novo apartamento acabou com nossas economias. Um novo apartamento? Essa era a primeira vez que ouvia falar de um novo apartamento. Meus olhos se estreitaram enquanto processava a informação. Desde quando vocês estão planejando se mudar e por que não me contaram? O que é esse novo apartamento? Perguntei, minha voz carregada de uma curiosidade perigosa. Ana Clara e Miguel trocaram um olhar culpado, o tipo de olhar que se compartilha quando se revela algo que deveria ser segredo. Bem, começou Miguel, olhando para os sapatos. Íamos te contar depois das festas. Encontramos um lugar incrível no centro, 3 quartos, vista para o mar. Uma academia no prédio. Parece caro, observei, mantendo o tom neutro, embora minha mente estivesse a 1000. Bem, sim, mas vale o investimento. E não se preocupe, não vamos nos mudar para tão longe. Só 30 minutos daqui.
30 minutos. Perto o suficiente para continuar usando minha casa como seu restaurante particular, mas longe o suficiente para terem privacidade. Que conveniente. E como vocês planejam pagar por isso? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. O rosto de Ana Clara de repente se iluminou, como se tivesse encontrado a solução perfeita para todos os nossos problemas. É por isso que é tão importante que tenhamos um Natal perfeito. Meu tio Alexandre é muito generoso quando está impressionado, e meu cunhado Marcos tem contatos no mercado imobiliário. Se tudo correr bem, eles podem nos ajudar com os negócios do Miguel. Lá estava a verdadeira razão por trás da grande celebração de Natal. Não era sobre família ou tradição, era sobre dinheiro, sobre impressionar parentes ricos para conseguir favores financeiros. E eu era a peça central do esquema de manipulação deles. Entendo, murmurei, deixando o silêncio pairar enquanto ambos esperavam minha resposta. Então, vocês precisam que o Natal seja perfeito para impressionar a família rica. Exatamente, exclamou Ana Clara, aliviada por eu finalmente entender a gravidade da situação. Sabia que você entenderia. Você é tão inteligente, Margarida. Sempre sabe o que fazer. O que fazer? Por 5 anos, o certo foi sacrificar meu conforto, meu tempo, minha dignidade para facilitar a vida deles. Mas agora eu tinha uma perspectiva completamente diferente sobre o que era certo. Você está certa, Ana Clara. Sei exatamente o que fazer. É por isso que minha decisão está mantida. Vou embora amanhã. A esperança desapareceu de seus rostos como água derramada. Ana Clara começou a respirar rapidamente à beira de um ataque de pânico. Você não pode fazer isso. Não pode arruinar nosso futuro por uma birra. Não é uma birra. É uma decisão bem pensada. Mas o que minha família vai pensar quando chegar e não houver ninguém para recebê-los? O que vão pensar quando virem que não há comida preparada? Vão pensar que a sobrinha deles os convidou sem ter capacidade para ser anfitriã, e estarão certos. Miguel se aproximou, sua desesperação agora palpável. Mãe, por favor. Se você realmente precisa de férias, podemos adiar. Depois do ano novo, você pode ir onde quiser, pelo tempo que quiser. Vamos pagar sua viagem, o hotel, tudo. Eles pagariam minha viagem? Com que dinheiro, pensei. Se acabaram de dizer que o sinal do apartamento acabou com as economias. Mas isso não importava. A oferta deles veio 5 anos tarde demais. A oferta é tentadora, Miguel, mas minha decisão está tomada. Isso é chantagem emocional. Explodiu Ana Clara, sua máscara de doçura finalmente caindo por completo. Você está usando nossa situação para nos manipular. Chantagem emocional. As palavras pairaram no ar como uma confissão não intencional. Porque, se eu estava fazendo chantagem emocional ao recusar ser a empregada deles de graça, o que eles vinham fazendo há 5 anos? Sabe o que é chantagem emocional, Ana Clara? É me fazer sentir culpada toda vez que não quero cozinhar para seus amigos. É me dizer que uma boa sogra sempre coloca a família em primeiro lugar quando recuso limpar depois das suas festas. É presumir que meus planos não importam porque estou aposentada e não tenho nada melhor para fazer. Cada palavra era uma bala que acertava o alvo. Vi os dois recuarem ligeiramente com cada acusação porque sabiam que era verdade. Tudo era verdade. Isso não é a mesma coisa, gaguejou Ana Clara. Mas sua voz havia perdido toda a força anterior. Você está certa. Não é a mesma coisa. Porque o que vocês dois fizeram é muito pior. Vocês tomaram minha generosidade como garantida por anos. A cozinha caiu em um silêncio tenso. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o zumbido da geladeira, a respiração irregular de Ana Clara. Mas o que ouvia mais claramente era o som da minha própria liberdade se aproximando. Porque amanhã tudo mudaria, e eles não tinham ideia do quanto. Naquela noite, enquanto Ana Clara e Miguel ainda estavam na sala, discutindo em sussurros desesperados, tranquei-me no meu quarto e peguei meu laptop. Era hora de colocar a segunda fase do meu plano em ação. Um plano que vinha fermentando há meses, desde que descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre minha querida nora. 3 meses antes, enquanto limpava tolamente o escritório de Miguel, encontrei uma pasta esquecida entre seus papéis, cheia de extratos bancários, e-mails impressos e documentos legais. A princípio pensei que fossem papéis de trabalho, mas algo chamou minha atenção.
O nome de Ana Clara aparecia repetidamente em transações. Não entendi. Naquela noite, depois que eles foram dormir, voltei ao escritório e revisei tudo minuciosamente. O que encontrei me gelou até os ossos. Ana Clara estava gastando dinheiro que eles não tinham. Muito dinheiro. Cartões de crédito no nome de Miguel que ele desconhecia, empréstimos pessoais usando a casa como garantia e compras compulsivas em lojas de luxo que somavam mais de 100 mil reais em dívidas. Mas isso não era tudo. Também encontrei e-mails onde Ana Clara discutia com amigas como administrar Miguel para que ele não descobrisse seus gastos, como mantê-lo distraído enquanto ela continuava comprando. E, o mais chocante de tudo, uma troca de mensagens onde ela planejava convencer Miguel a vender a casa para investir no futuro deles juntos. Minha casa, a casa onde vivi por 30 anos, que paguei com meu trabalho, minhas economias, meus sacrifícios. Ana Clara queria que Miguel a vendesse para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, processando a traição, a manipulação, o engano. Mas junto com a devastação, algo mais começou a crescer. Uma determinação fria e calculada de me proteger. No dia seguinte, comecei minha própria investigação silenciosa. Contratei um detetive particular, um homem discreto recomendado pelo meu advogado anos atrás. Pedi que ele rastreasse todas as atividades financeiras de Ana Clara. O que descobrimos foi ainda pior do que eu imaginava. Além de ser uma gastadora compulsiva, ela também mentia sobre seu emprego. Sua importante carreira na boutique era de meio período e ela mal ganhava o salário mínimo, mas dizia a Miguel que ganhava 3 vezes mais. De onde vinha o dinheiro extra para suas despesas pessoais? 2 cartões de crédito secretos, claro. E havia mais. Ana Clara vinha dizendo aos parentes que éramos muito mais ricos do que realmente éramos. Contava que Miguel tinha um negócio próspero, que eu tinha uma fortuna considerável, que nossa casa valia o dobro de seu preço real. Tudo mentiras para manter sua imagem de mulher bem-sucedida e bem casada. Agora, enquanto olhava a tela do meu laptop na escuridão silenciosa do meu quarto, sorri pela primeira vez em meses, porque eu havia tomado medidas que eles nem imaginavam. Primeiro, transferi todas as minhas economias para uma nova conta em outro banco, uma conta que Miguel desconhecia e nunca teria acesso. Depois, consultei meu advogado sobre como proteger a escritura da casa. Descobri que havia maneiras legais muito eficazes de garantir que ninguém pudesse me forçar a vendê-la. Mas meu golpe de mestre foi entrar em contato diretamente com a família de Ana Clara. Não com todos, apenas com os que realmente importavam. Seu tio, Alexandre, o empresário bem-sucedido de São Paulo, seu cunhado, Marcos, o corretor imobiliário que supostamente os ajudaria, e sua irmã, Valéria, que trabalhava com finanças e tinha uma reputação impecável. Enviei-lhes e-mails muito educados, apresentando-me como a sogra preocupada de Ana Clara. Disse que estava preocupada com a delicada situação financeira do jovem casal e queria pedir conselhos sobre como ajudar. Claro, acidentalmente anexei alguns dos extratos bancários mais alarmantes que encontrei. As respostas foram imediatas. Alexandre ficou furioso por ter sido enganado sobre a verdadeira situação de Ana Clara. Marcos cancelou imediatamente quaisquer planos de ajuda financeira. Valéria estava tão irritada que ameaçou vir pessoalmente resolver a vida da irmã mais nova. Mas o melhor de tudo era que nenhum deles havia dito nada a Ana Clara ainda. Eles estavam esperando a reunião de Natal para confrontá-la pessoalmente, uma reunião que agora não teria a anfitriã que esperavam, a comida prometida e a atmosfera festiva que Ana Clara havia pintado em suas mentiras. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de Alexandre. Dona Margarida, após revisar os documentos que a senhora enviou, minha família e eu decidimos chegar um dia antes do planejado. Queremos conversar com Ana Clara sobre alguns assuntos importantes antes da celebração. Seria possível a senhora nos receber na manhã do dia 23? Amanhã do dia 23. Exatamente quando eu estaria fazendo as malas para minha viagem a Florianópolis. Que coincidência perfeita. Respondi rapidamente. Claro, Alexandre, será um prazer recebê-los. No entanto, devo informar que estarei partindo para uma viagem nesse mesmo dia. Então, Ana Clara e Miguel serão seus anfitriões. A resposta dele veio em segundos. Perfeito. Será exatamente o que precisamos. Fechei o laptop e me deitei na cama, sorrindo no escuro. Por 5 anos fui a vítima silenciosa, a sogra submissa, a empregada gratuita.
Mas durante todo esse tempo estive observando, aprendendo, entendendo como minha nora realmente funcionava. Ana Clara achava que era tão esperta, tão manipuladora, tão inteligente. Mas ela havia subestimado gravemente a mulher mais velha que limpava suas bagunças. Ela presumiu que minha idade e minha aparente docilidade significavam que eu era indefesa. Na manhã seguinte, enquanto ela ainda dormia, eu estaria arrumando minhas malas. Não para Florianópolis, como disse a eles. Meu verdadeiro destino era um hotel de luxo a apenas 1 hora dali, onde reservei uma suíte com vista para o mar pelas próximas 2 semanas. De lá, eu teria um assento na primeira fila para o colapso do pequeno reino de mentiras que Ana Clara construiu. Eu veria sua família descobrir suas decepções. Veria Miguel finalmente abrir os olhos para a mulher com quem se casou. Veria seu mundo perfeitamente manipulado desmoronar, pedaço por pedaço, e o melhor de tudo, eu não precisaria mover um dedo para que isso acontecesse. Ana Clara cavou sua própria cova com anos de mentiras e enganos. Eu apenas tirei a pá de suas mãos e mostrei à família onde olhar. Lá fora, eu podia ouvir que a discussão na sala finalmente terminara. Passos nas escadas, portas se fechando. O silêncio tenso de uma casa cheia de conflitos não resolvidos. Mas dormi profundamente aquela noite. Pela primeira vez em 5 anos, dormi com o sorriso de quem sabe que a justiça, mesmo que tarde, sempre chega. Às 6 da manhã, meu despertador tocou como o hino da liberdade. Levantei-me com uma energia que não sentia há anos. Tomei um banho tranquilo e comecei a arrumar minhas malas. Cada peça de roupa que dobrava era mais um passo rumo à minha independência. Cada item que guardava era uma declaração silenciosa de que eu não era mais empregada de ninguém. Ana Clara e Miguel ainda dormiam. Eu podia ouvir suas respirações profundas do corredor enquanto carregava minhas malas escada abaixo. Preparei uma nota, que deixei na mesa da cozinha ao lado das chaves reservas da casa. Uma nota breve, mas precisa. Decidi partir mais cedo para minha viagem. A casa está nas mãos de vocês. Aproveitem seu Natal perfeito, Margarida. O que a nota não mencionava era que eu fizera algumas preparações adicionais antes de partir, como esvaziar completamente a despensa e a geladeira. Afinal, se eles iam receber 25 pessoas, precisavam aprender a ser responsáveis por comprar comida. Também tranquei toda a minha louça boa, minhas toalhas de mesa elegantes e minhas decorações de Natal no meu quarto. Se quisessem impressionar a família rica, teriam que arranjar seus próprios suprimentos. Mas meu toque final foi cancelar o serviço de limpeza que vinha 2 vezes por semana. Um serviço que eu pagava, mas pelo qual Ana Clara sempre levava o crédito por manter a casa impecável. A partir de hoje, ela poderia experimentar o que realmente significava manter uma casa limpa sozinha. O táxi chegou pontualmente às 7 da manhã. Enquanto o motorista carregava minhas malas, dei uma última olhada na casa onde vivi por 3 décadas. Uma casa que fora meu santuário, depois minha prisão, e agora voltaria a ser minha fortaleza, porque embora estivesse partindo temporariamente, esta ainda era minha casa, e eu tinha toda a intenção de recuperá-la completamente. O hotel onde me hospedei era tudo o que sonhei durante meus anos de serviço doméstico forçado. Uma suíte espaçosa com vista para o mar, serviço de quarto 24 horas e, o mais importante, silêncio absoluto. Ninguém gritando por mim da cozinha. Ninguém esperando que eu aparecesse com café fresco. Ninguém presumindo que meu tempo não tinha valor. Meu telefone começou a tocar às 10 horas e 47 minutos da manhã. Miguel, claro. Mãe, onde você está? Encontramos sua nota, mas por que você foi embora mais cedo? Sua voz soava confusa, ainda sonolenta. Provavelmente acabara de descobrir a despensa vazia e o fato de que não havia ninguém para fazer o café da manhã de fim de semana. Bom dia, Miguel. Decidi que não havia sentido em prolongar o inevitável. Vocês têm muito a fazer para se preparar e estou ansiosa por um pouco de descanso. Mas, mãe, isso é muito repentino. Ana Clara está bem, ela está muito chateada. Chateada. Que maneira diplomática de dizer que ela estava tendo um ataque de pânico completo ao perceber que realmente teria que assumir o controle de sua própria vida. Tenho certeza de que ela vai se virar perfeitamente. Afinal, ela é uma mulher muito capaz. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo. Ana Clara falando em um tom rápido e histérico. Você poderia pelo menos nos dizer onde está? Em caso de emergência. Estou segura e em um bom lugar. Isso é tudo o que vocês precisam saber. Mãe, por favor.
Sei que você está brava, mas isso é extremo. A família de Ana Clara chega em 2 dias e não sabemos como. Miguel, interrompi-o com firmeza. Você tem 32 anos. Ana Clara tem 29. Vocês são adultos totalmente funcionais. Tenho certeza de que podem resolver seus próprios problemas sem depender de uma mulher de 66 anos. Outra pausa, essa ainda mais longa. Tudo bem, suspirou ele finalmente. Mas prometa que você estará bem. E quando você volta? Volto quando estiver pronta. Aproveitem seu Natal. Desliguei antes que ele pudesse insistir mais. Imediatamente coloquei meu telefone no modo silencioso. Sabia que as próximas horas seriam um bombardeio constante de ligações e mensagens desesperadas, mas esperei 5 anos por esse momento de paz. Não ia deixar que eles o arruinassem. Pedi uma lagosta ao molho termidor pelo serviço de quarto, algo que nunca teria cozinhado para mim mesma, porque pareceria extravagante demais pelos padrões de austeridade que Ana Clara impôs na minha própria casa. Enquanto comia lentamente, saboreando cada mordida, meu telefone piscava constantemente com notificações silenciadas. O melhor ainda estava por vir, porque amanhã de manhã, exatamente como calculei, a família de Ana Clara começaria a chegar. Eles não encontrariam o Natal perfeito que ela prometeu. Em vez disso, encontrariam a crua realidade de quem era a mulher que vivia de mentiras há anos. Às 3 da tarde, finalmente chequei minhas mensagens. Havia 17 chamadas perdidas de Miguel, 31 de Ana Clara e uma avalanche de mensagens de texto escalando de confusão para súplica e indignação. Mas a mensagem que realmente me interessava chegou de Alexandre ao meio-dia. Dona Margarida, minha família e eu chegaremos amanhã às 8 da manhã, como combinado. Estamos ansiosos para conhecê-la pessoalmente e ter aquela conversa importante com Ana Clara. Obrigado pela sua hospitalidade. Hospitalidade. Se ele soubesse que às 8 da manhã de amanhã, a única hospitalidade que encontrariam seria Ana Clara tentando explicar por que a casa estava vazia, por que não havia comida e por que a sogra generosa que ela tanto elogiava havia misteriosamente desaparecido. Respondi a Alexandre: lamento informar que precisei adiantar minha viagem devido a compromissos familiares inesperados. Ana Clara e Miguel ficarão felizes em recebê-los. Tenho certeza de que terão muito o que conversar. Sua resposta foi imediata. Entendo perfeitamente. Na verdade, isso pode ser o melhor. Algumas conversas são melhores em particular. Exatamente o que eles precisavam. Uma conversa particular entre uma mulher que vinha mentindo há anos e uma família que finalmente sabia a verdade sobre suas decepções financeiras. Naquela tarde, enquanto desfrutava de uma massagem no spa do hotel, permiti-me imaginar a cena que se desenrolaria na manhã seguinte. Ana Clara e Miguel acordando em pânico, correndo para o supermercado de última hora, tentando desesperadamente criar a ilusão de hospitalidade que prometeram. E então, às 8 em ponto, o som da campainha anunciando a chegada da família, que veio para acertar contas atrasadas. Não consegui evitar um sorriso enquanto a massagista desfazia os nós de tensão que carregava nos ombros há 5 anos. Nós que finalmente começavam a se desfazer, um por um, assim como as mentiras de Ana Clara. A manhã do dia 23 amanheceu com um céu claro e meu telefone explodiu com chamadas. Acordei com a primeira ligação de Miguel às 6h30 da manhã. Não atendi. Enquanto comia tranquilamente ovos beneditinos com salmão defumado na varanda da minha suíte, decidi checar as mensagens de voz. A primeira era de Miguel. Mãe, por favor, atenda. Ana Clara está histérica. Não sabemos o que fazer para o café da manhã de 25 pessoas. O supermercado só abre às 8 e a família chega exatamente nesse horário. Precisamos de ajuda, urgentemente. Por favor, ligue para nós. A segunda era de Ana Clara, sua voz completamente quebrada. Margarida, sei que você está brava comigo e entendo por quê, mas por favor não me faça passar vergonha na frente da minha família. Eles viajaram de tão longe. Meu tio Alexandre veio de São Paulo. Valéria cancelou planos importantes. Não sei cozinhar para tanta gente, nem sei por onde começar. Prometo, vamos conversar depois e resolver tudo. Mas agora preciso desesperadamente da sua ajuda. A terceira mensagem era ainda melhor. Ana Clara novamente, agora soluçando. Margarida, acabei de checar a despensa e a geladeira. Está tudo vazio. Por que não tem nada? Como vou alimentar minha família? Onde está a louça boa? Onde estão as toalhas de mesa de Natal? Por favor.
Pelo menos me diga onde você guardou tudo. Só isso, por favor. Ah, sim. A percepção tardia de que gerenciar uma casa exige planejamento, esforço e dinheiro de verdade. A compreensão atrasada de que a comida não aparece magicamente nas geladeiras, que as mesas não se arrumam sozinhas, que as decorações não se instalam por mágica. Mas a mensagem que eu realmente esperava chegou às 7h15 da manhã. Era de uma voz que eu não reconhecia, mas que falava com autoridade. Dona Margarida, aqui é Alexandre, tio de Ana Clara. Chegamos ao aeroporto mais cedo e decidimos ir direto para sua casa. Esperamos estar aí em 15 minutos. Estou muito ansioso para conhecê-la e ter aquela conversa que planejamos. Perfeito. Eles chegariam no auge do pânico de Ana Clara e Miguel. Às 8h20 meu telefone tocou. Dessa vez, atendi. Mãe, a voz de Miguel estava tremendo à beira de um colapso nervoso. Você pode falar? Bom dia, Miguel. Claro que posso falar. Como está sua manhã? Mãe, por favor, não faça isso. A família de Ana Clara acabou de chegar e não temos nada para oferecer. Literalmente nada. Ana Clara está chorando no banheiro e eu não sei o que fazer. Você explicou a situação a eles? Que situação? Como explico que minha mãe decidiu tirar férias bem quando mais precisávamos dela? Quando mais precisavam de mim. Não quando eu precisava de respeito, compreensão ou um simples obrigado por 5 anos de serviço. Só quando precisavam de mim. Diga a verdade, Miguel. Que por 5 anos, vocês presumiram que eu seria sua empregada doméstica não remunerada. E que finalmente decidi que mereço férias. Houve uma pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo, uma mistura de pânico e confusão. Alguém falava com firmeza, provavelmente Alexandre, perguntando onde estava a anfitriã principal. Pelo menos você pode nos dizer onde comprava a comida, o que costumava fazer para ocasiões especiais, qualquer coisa para ajudar. Miguel, eu não comprava sempre qualquer coisa. Eu planejava com semanas de antecedência. Pesquisava receitas, fazia listas detalhadas, comparava preços e dedicava dias inteiros à preparação. Não era mágica, era trabalho, muito trabalho. O silêncio do outro lado me disse que ele finalmente começava a entender a magnitude do que ignorara por anos. Olha, continuou ele, a voz mais baixa, sei que fomos desatentos, mas agora preciso de soluções práticas. O que faço com 25 pessoas famintas na minha sala? Peça comida, ligue para restaurantes, vá ao supermercado, faça o que todos os adultos responsáveis fazem quando têm convidados. Mas é período de festas. Tudo está fechado ou lotado. Os restaurantes não têm disponibilidade. Então talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de convidar 25 pessoas sem consultar a pessoa que esperavam que fizesse todo o trabalho. Ouvi uma nova voz ao fundo, um tom sério. Alexandre claramente exigia uma explicação. Mãe, o tio de Ana Clara quer falar com você. Ele diz que precisa entender o que está acontecendo. Adoraria falar com ele, mas estou de férias. Diga a ele que Ana Clara pode explicar tudo perfeitamente. Afinal, ela foi quem organizou essa reunião. Por favor, mãe, só 5 minutos. Ele está muito confuso e um pouco chateado. Acho que ele pode nos ajudar a resolver isso. Ajudar vocês. Mais uma vez, tudo se resumia a ajudar vocês. Nunca se tratava do que eu precisava, do que merecia, ou de como me fizeram sentir por anos. Miguel, ouça-me com muita atenção. Por 5 anos, toda vez que vocês precisaram de algo, eu estava lá. Toda vez. Que Ana Clara quis impressionar alguém, eu fiz o trabalho. Toda vez que vocês tiveram problemas, eu fui a solução. Hoje, pela primeira vez em meia década, vocês têm que resolver seus próprios problemas. E isso não é minha responsabilidade, mas é minha família. Gritou ele finalmente, perdendo a compostura. Ouvi a voz clara de Alexandre ao fundo. Jovem, preciso entender que tipo de reunião familiar vocês organizam. Onde está a dona da casa? Onde está a avó que os convidou? Alexandre claramente entendeu pelas conversas com Ana Clara que eu era a matriarca que organizava esses eventos, a anfitriã principal, a pessoa responsável pela hospitalidade da família. E agora não havia ninguém, apenas 2 adultos confusos enfrentando finalmente as consequências de suas próprias escolhas. Mãe, por favor, pelo menos fale com ele. Explique que houve um mal-entendido. Não há mal-entendido, Miguel. Há uma realidade que vocês se recusaram a ver por anos. E essa realidade é que, sem respeito mútuo, não há família funcional. Desliguei. Dessa vez, desliguei o telefone completamente. Era hora da próxima fase. Fui ao centro de negócios do hotel. Era hora de implementar a parte mais deliciosa do meu plano. Sentei-me em um computador e abri meu e-mail.
Tinha várias mensagens novas da família de Ana Clara. A primeira era de Valéria, a irmã financeiramente responsável. Cara Margarida, acabamos de chegar à sua casa e a situação está bastante confusa. Ana Clara nos disse que você partiu por uma emergência, mas não entendemos porque a casa parece desabitada. Não há comida, nenhuma preparação de Natal e, francamente, a atitude de Ana Clara está muito estranha. Poderíamos falar por telefone? A segunda mensagem era de Alexandre, seu tom consideravelmente mais sério. Dona Margarida, respeito que a senhora teve que viajar por uma emergência, mas preciso entender o que está acontecendo nesta casa. Ana Clara não consegue explicar coerentemente por que a comida prometida não está aqui, por que não há decorações de Natal, ou mesmo porque ela não sabia que a senhora estaria fora. Isso não condiz em nada com o quadro familiar que ela pintou para nós. Por favor, entre em contato comigo urgentemente. Perfeito. Era exatamente a abertura que eu estava esperando. Respondi aos 2 e-mails com uma mensagem cuidadosamente elaborada. Caros Alexandre e Valéria, peço profundas desculpas pela confusão. Fui forçada a adiantar minha viagem devido a circunstâncias que prefiro não discutir por e-mail. No entanto, acredito que é importante que vocês compreendam a verdadeira situação de Ana Clara e Miguel antes de prosseguirem com quaisquer planos de Natal. Os documentos que enviei anteriormente refletem apenas parte da realidade financeira. Se realmente desejam ajudar Ana Clara, sugiro que tenham uma conversa muito franca com ela sobre seus hábitos de consumo e suas expectativas irreais em relação ao apoio da família. Atenciosamente, Margarida. Enviei a mensagem e esperei. Não precisei esperar muito. 20 minutos depois, o telefone do meu quarto de hotel tocou. Era a recepção. Senhora, a senhora tem uma ligação de longa distância. Um senhor Alexandre diz que é urgente. Passe para mim, por favor. A voz de Alexandre estava tensa, mas controlada. Dona Margarida, obrigado por atender minha ligação. Preciso fazer algumas perguntas diretas sobre minha sobrinha. Claro, Alexandre. Sou toda ouvidos. Primeiro, é verdade que Ana Clara tem pedido que a senhora cozinhe e limpe para todas as reuniões familiares dela? Isso é correto. Nos últimos 5 anos, toda vez que vocês visitaram ou ela teve convidados, eu cuidei de todas as preparações. E quando ela nos falava sobre jantares elaborados e eventos perfeitos, era ela quem organizava ou a senhora? Eu planejei tudo do zero. Ana Clara levou o crédito. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo, claramente Alexandre discutindo com alguém. Segunda pergunta. Os extratos financeiros que a senhora nos enviou são reais? Completamente reais. Obtive-os diretamente dos arquivos pessoais do meu filho. E Ana Clara sabe que a senhora descobriu suas dívidas? Não. Até hoje, ela não tinha ideia de que eu sabia sobre seus gastos secretos ou suas mentiras sobre sua renda. Entendo. Sua voz tornou-se gelo. Mais uma pergunta. Por que a senhora decidiu partir exatamente neste momento? Porque cansei de ser tratada como uma empregada doméstica na minha própria casa. Ana Clara presumiu que eu cozinharia para 25 pessoas sem nem perguntar se eu estava disponível ou disposta. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Finalmente Alexandre falou, sua voz pingando desapontamento e raiva contida. Dona Margarida, minha família deve à senhora um pedido de desculpas. Ana Clara tem mentido para nós há anos. Ela pintou um quadro de vocês como uma família próspera, onde ela era a organizadora perfeita. Ela nos pediu ajuda financeira para expandir os negócios de Miguel, quando aparentemente o dinheiro era para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Receio que sim. E nós, como tolos, estávamos prontos para ajudar porque acreditávamos que ela havia provado ser responsável e bem-sucedida, quando, na verdade, a senhora tem sido a pessoa que mantinha tudo funcionando enquanto ela levava o crédito. Bem, agora sabemos. E deixe-me dizer, minha família não tolera esse tipo de engano. Ana Clara terá que dar explicações muito sérias. Alexandre, se me permite sugerir algo, por favor. Acho que seria benéfico para Ana Clara enfrentar as consequências naturais de suas decisões. Ela viveu em uma bolha de privilégios onde outros resolviam seus problemas. Talvez seja a hora de ela aprender a ser verdadeiramente independente. Concordo completamente. Na verdade, tenho uma notícia para ela que vai mudar sua perspectiva drasticamente. O suposto apoio financeiro que ela esperava da família para os negócios do marido, bem, isso dependia inteiramente.
de ela demonstrar responsabilidade fiscal e transparência. Após ver esses documentos e a situação atual, posso garantir que não haverá apoio. Meu sorriso se alargou. Entendo, mas há mais. Meu cunhado, Marcos, que ia ajudá-los com contatos imobiliários, também está muito chateado. Aparentemente, Ana Clara pediu a ele que avaliasse algumas propriedades para investimento, incluindo a casa onde a senhora mora. A senhora sabia disso? Isso era novo. Eu não sabia que Ana Clara tinha ido tão longe a ponto de pedir a Marcos para avaliar minha casa para venda. Não, eu não sabia disso. Bem, Marcos está furioso. Ele investiu tempo e recursos com base em informações falsas. Ele se sente completamente enganado, o que me leva ao meu ponto principal. Minha família decidiu que este Natal perfeito vai se tornar uma intervenção familiar. Ana Clara terá que explicar cada mentira, cada engano, cada manipulação. Uma intervenção familiar. Isso era ainda melhor do que eu planejara. Não só Ana Clara teria que enfrentar o desastre logístico de sua festa, mas também teria que prestar contas por anos de engano diante de toda a família. E os outros parentes? Eles estão todos cientes da situação agora. Para o jantar de hoje à noite, toda a família saberá a verdade sobre Ana Clara. E ela sabe? Ainda não. Mas está prestes a saber. Eu podia ouvir vozes se elevando ao fundo. As coisas claramente estavam escalando na minha casa. Dona Margarida, preciso resolver essa situação. Mas quero que saiba que minha família a respeita enormemente por suportar isso por tanto tempo e por ter a dignidade de se afastar. Obrigado, Alexandre. Isso significa muito para mim. Mais uma coisa. Quando a senhora estiver pronta para voltar, esperamos conhecê-la adequadamente. A verdadeira Margarida, não a empregada que Ana Clara fingiu que a senhora era. Será um prazer. Desliguei e me recostei na cadeira, sentindo uma satisfação profunda e calorosa. Na minha casa, o mundo de mentiras de Ana Clara estava desmoronando, pedaço por pedaço, exatamente como eu planejara. Naquela noite, contratei um serviço de carro discreto para me levar por um passeio pelo meu bairro, apenas para observar de uma distância segura. A cena que encontrei superou minhas expectativas mais ousadas. Havia vários carros alugados estacionados de qualquer jeito e várias sacolas de compras estavam espalhadas na varanda da frente, claramente abandonadas no meio de uma crise. Era como assistir a uma novela em tempo real, só que 1000 vezes mais satisfatório. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Valéria. Dona Margarida, poderia me ligar? Preciso perguntar sobre documentos adicionais. Liguei imediatamente. Dona Margarida, disse ela, sua voz tensa. Estou revisando a situação financeira da minha irmã e é pior do que pensávamos. Acabei de descobrir que ela tem usado o nome e as informações de crédito de Miguel para abrir contas que ele desconhece. Isso pode ser considerado fraude de identidade. Essa era uma informação nova. Miguel sabe? Acabamos de contar a ele há 1 hora. Ele está em choque. Ele continua dizendo que deve ser um mal-entendido. Valéria, preciso perguntar algo delicado. Você sabia que Ana Clara disse à nossa família que vocês estavam considerando torná-la beneficiária do seu testamento? A pergunta me atingiu como um raio. O quê? Sim. Ela nos disse que a senhora planejava deixar a casa e uma parte significativa das suas economias para ela. Ela usou isso como garantia para alguns dos empréstimos que conseguiu com a família. A traição era ainda mais profunda do que eu imaginara. Valéria, posso garantir que isso é completamente falso. Meu testamento não inclui Ana Clara como beneficiária de nada. Imaginei que sim, mas ela usou essa história para pedir emprestado mais de 40 mil reais de alguns de nossos primos em São Paulo. 40 mil reais em dívidas que eu supostamente cobriria com minha morte. Era tão distorcido, tão maliciosamente calculado. Como Ana Clara está reagindo a tudo isso? Perguntei. Houve uma longa pausa. Ela está em negação total. Continua insistindo que é tudo um mal-entendido, que a senhora está sendo vingativa porque se sentiu excluída dos planos de Natal. Claro, mesmo diante de evidências irrefutáveis, Ana Clara ainda tentava se fazer de vítima. E a celebração de Natal? Valéria riu amargamente. Que Natal? Ana Clara pediu pizza para 25 pessoas porque não sabia cozinhar mais nada. Estamos comendo em guardanapos de papel porque ela não consegue encontrar os pratos bons. Em vez de celebrar, estamos tendo o confronto familiar mais intenso de nossas vidas. Pizza para 25. A ironia era deliciosa. O que vocês planejam fazer agora? Perguntei. Alguns de nós vão embora amanhã. Não é a reunião familiar que esperávamos, mas alguns vão ficar para garantir que ela entenda as consequências de suas ações.
Todos os empréstimos familiares estão sendo cobrados imediatamente. O apoio financeiro para os negócios de Miguel acabou e informaremos outros membros da família para protegê-los de futuras manipulações. Era justiça poética. E Miguel? Essa é a parte mais triste. Acho que ele realmente não sabia de nada sobre as mentiras dela. Ele está devastado. Meu pobre filho. Mas eu também sabia que essa era a única maneira de ele abrir os olhos. Valéria, há mais uma coisa que você deve saber. Quando eu voltar para casa, e voltarei em breve, farei algumas mudanças significativas. Ana Clara não terá mais acesso livre à minha casa. Haverá novas regras, novos limites e novas consequências para a falta de respeito. Isso parece perfeito. Está na hora de ela aprender a viver no mundo real. Desliguei e pedi ao motorista que me levasse de volta ao hotel. Amanhã seria meu retorno triunfal. A manhã do dia 24 de dezembro amanheceu fria, mas brilhante. Arrumei minhas malas calmamente e me preparei para o confronto final. Antes de deixar o hotel, liguei para meu advogado, Roberto. Sou Margarida. Todos os documentos que discutimos estão prontos. Perfeitamente prontos, Margarida. As alterações no testamento estão autenticadas. A emenda à escritura da casa está registrada e os novos acordos de residência estão prontos para sua assinatura. Perfeito. Vejo você em 1 hora na minha casa. Tem certeza de que quer fazer isso na véspera de Natal? Roberto, não há momento mais perfeito. Está na hora de minha família aprender o verdadeiro significado de gratidão. O táxi me deixou às 10 da manhã. Abri a porta com minha chave e a casa ficou em silêncio. Margarida, a voz de Miguel era incrédula, quase esperançosa. Sim, estou de volta. Ele apareceu primeiro, com olheiras profundas. Atrás dele veio Ana Clara, uma versão que eu nunca vira antes, sem maquiagem, roupas amarrotadas, olhos inchados de tanto chorar. Depois veio o resto da família dela. Alexandre, sério e imponente. Valéria, segurando uma pasta de documentos. Marcos e Evelyn, seus rostos marcados pela decepção. Dona Margarida, disse Alexandre, estendendo a mão respeitosamente. É uma honra finalmente conhecê-la. Lamentamos profundamente termos nos conhecido nestas circunstâncias. A honra é minha, Alexandre. E não se preocupe, às vezes a verdade precisa vir à tona de forma dramática. Naquele momento, a campainha tocou. Era Roberto, meu advogado. Roberto, obrigada por vir. Acho que estamos todos prontos para a conversa que vínhamos adiando há anos. Roberto entrou, sua presença imediatamente adicionando um peso legal à sala. Bom dia, disse ele, profissionalmente. Sou Roberto Silva, advogado de Dona Margarida. Entendo que há alguns assuntos familiares e financeiros que requerem esclarecimento. Ana Clara ficou ainda mais pálida. Por que há um advogado aqui? Porque após 5 anos de abuso emocional, manipulação financeira e total falta de respeito, decidi que preciso de proteção legal. Respondi com uma calma gélida. Proteção legal contra o quê? Perguntou Miguel, genuinamente confuso. Contra as tentativas de sua esposa de usar minha futura morte como garantia para empréstimos. Contra os planos dela de convencer você a vender minha casa para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Contra o uso não autorizado das suas informações de crédito. Preciso continuar. O silêncio foi absoluto. Ana Clara desabou no sofá, finalmente entendendo que seu mundo de mentiras havia colapsado completamente. Roberto, disse eu, podemos prosseguir? Muito bem. Primeiro, as alterações testamentárias. Dona Margarida alterou seu testamento para garantir que a posse desta casa nunca possa ser vendida ou hipotecada sem seu consentimento explícito, mesmo após sua morte. A casa será transferida para um fundo familiar que protege os interesses de Miguel, mas proíbe qualquer especulação financeira. Ana Clara começou a chorar silenciosamente. Miguel parecia chocado, mas também, pela primeira vez, genuinamente envergonhado. Segundo, continuou Roberto, os novos termos de residência. Ana Clara não tem mais direitos de acesso irrestrito a esta propriedade. Qualquer visita deve ser coordenada com antecedência e aprovada por Dona Margarida. O que isso significa exatamente? Perguntou Miguel, sua voz tremendo. Significa que sua esposa não pode mais entrar na minha casa quando quiser, dar ordens sobre minha comida e meu tempo, ou presumir que serei sua empregada doméstica. Mãe, eu nunca soube que ela... Você nunca soube? Em 5 anos você nunca notou que toda vez que tinham convidados eu fazia todo o trabalho enquanto ela levava o crédito?
Nunca se perguntou por que sua esposa nunca cozinhava ou limpava, mas sempre falava sobre que anfitriã perfeita ela era? Miguel abaixou a cabeça, finalmente enfrentando anos de cegueira voluntária. Alexandre se aproximou de Ana Clara, sua voz pesada com desapontamento paternal. Ana Clara, nossa família te deu oportunidades, confiança e apoio com base em mentiras. Você nos tornou cúmplices involuntários do seu desrespeito por uma mulher que merecia nossa admiração, não nosso desprezo. Tio, eu nunca quis o quê? Mentir sobre sua renda? Cometer fraude de identidade? Prometer heranças que não eram suas para dar? Tratar sua sogra como empregada? Ana Clara não tinha resposta. Há mais uma coisa, continuei, olhando diretamente para Ana Clara. Você pagará cada centavo que pediu emprestado usando mentiras sobre minha suposta herança. Você pedirá desculpas pessoalmente a cada membro da família que enganou e aprenderá a viver dentro dos seus meios reais, não na fantasia que construiu às minhas custas. E se ela não o fizer? Perguntou Valéria. Então, ela enfrentará as consequências legais apropriadas por fraude de identidade e obtenção fraudulenta de crédito, finalizou Roberto, fechando sua maleta. Dirigi-me a toda a família reunida na minha sala. Por 5 anos, sacrifiquei minha dignidade porque pensei que estava mantendo a família unida. Mas aprendi algo importante. Uma família construída sobre desrespeito e manipulação não é uma família. É uma estrutura tóxica que machuca todos os envolvidos. Olhei especificamente para Miguel. Filho, eu te amo, mas você tem que decidir que tipo de homem quer ser. Um que permite que sua esposa abuse de sua mãe, ou um que defende respeito e honestidade em sua família. Finalmente olhei para Ana Clara. E você tem que decidir se quer ser uma adulta responsável que enfrenta as consequências de suas ações, ou continuar sendo uma criança manipuladora que espera que outros resolvam os problemas que ela cria. O relógio marcou 12:00 na véspera de Natal. Agora, disse eu com um sorriso que vinha guardando há meses, aqueles que desejarem ficar para um Natal baseado em honestidade, respeito e gratidão verdadeira são bem-vindos. Aqueles que preferirem continuar vivendo em fantasias e manipulações podem ir embora. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava no controle total da minha casa, da minha vida e do meu futuro. E nunca senti uma liberdade tão doce.